No vídeo de hoje eu vou falar para você 10 fatos praticamente inacreditáveis, mas verdadeiros sobre o telescópio espacial James Webb, inclusive que ele pode ser reabastecido no espaço. Engine ignition, 2, 1. Nossa fonte de informação para este vídeo é um artigo publicado pelo blog de divulgação científica do Ethan Siegel, cujo link vou deixar na descrição do vídeo. Vamos aos 10 incríveis fatos sobre o James Webb. Número 1. O James Webb, embora seja maior que o telescópio espacial Hubble, é bem mais leve. O Hubble possui um espelho primário de 2,4 metros de diâmetro, feito em um único bloco de vidro e uma área de coleta de luz de 4 metros quadrados. O Webb, por sua vez, possui um espelho bem maior, 6,5 metros de diâmetro, composto de 18 segmentos diferentes em forma de casinha de abelha, que fornecem uma área de coleta de luz de 25,37 metros quadrados. O Hubble, quando foi lançado, pesava 11.100 quilos, passando mais tarde por uma atualização que o deixou com um peso de 12.200 quilos. Já o James Webb pesa 6.500 quilos, quase metade do peso atual do Hubble. Por este fato, é possível notar um imenso avanço da engenharia em produzir um equipamento muito mais sofisticado e tão mais leve. Vale lembrar que o Hubble foi construído na década de 80 e foi lançado em 24 de abril de 1990. Fato 2. O espelho do James Webb é o espelho de grande formato mais leve já produzido em todos os tempos. Cada um dos 18 segmentos componentes do espelho primário do James Webb, no primeiro processo de sua fabricação, tinham a forma de um disco curvo e pesavam 250 quilos cada. Quando foi concluído o processo de fabricação, o peso final de cada segmento era de 21 quilos, uma redução de 92% do seu peso. Para entender o que aconteceu que reduziu tanto assim o peso de cada segmento, vamos acompanhar a evolução do processo de fabricação. Primeiro, os espelhos são cortados em forma hexagonal, o que oferece uma ligeira redução do peso. Então, começa o processo de polimento e espelhamento. Praticamente toda a massa do lado posterior do espelho é removida à máquina pelo processo de desbaste. A lâmina restante passou por testes rigorosos que garantiram que manteria sua forma mesmo sob as tensões do lançamento. Não se quebraria sob vibrações e tensões. Sobreviveria ao número e velocidades esperados de impactos de micrometeoroides e será sensível às mudanças necessárias na forma que serão ajustadas no processo de alinhamento para que todas formem um único espelho, com precisão de 18 a 20 nanômetros, o mais preciso já fabricado. Brilhante sua dose de astronomia de hoje, não é mesmo? Mas ainda estamos apenas no começo. Assista a este vídeo até o final, que você vai se surpreender bastante ainda com o James Webb. Deixe seu comentário a respeito deste grandioso feito da engenharia, que é o telescópio espacial James Webb. Não se esqueça do like e de inscrever-se no canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. 3. Embora seja dourado, o espelho do Webb é feito de berílio. Existe realmente uma camada de ouro aplicada a cada um dos 18 segmentos do espelho do James Webb, mas seria catastrófico fabricar o segmento inteiro neste material. Apesar dele possuir a maleabilidade e densidade necessárias, a expansão térmica do ouro colocaria tudo a perder. Isto porque o ouro é muito suscetível a mudanças de temperatura e mesmo com pequenas alterações, ele se expande e se contrai em grande escala, o que seria um obstáculo para o uso deste material. Já o berilo, que é de fato o material de fabricação do espelho, resfriado a baixíssimas temperaturas, pode ser polido e, embora neste caso apresente imperfeições à temperatura ambiente, elas desaparecerão quando os espelhos forem resfriados no espaço à temperatura de operação do observatório. Apenas depois que o berílio é usinado em sua forma final é que o revestimento de ouro é aplicado. Aqui vale uma analogia para fins de entendimento com os nossos telescópios newtonianos amadores, onde o espelho recebe sua curvatura em um bloco de vidro, que depois será recoberto com o espelhamento, hoje mais comumente em alumínio, mas que anteriormente já foi executado em prata.
Fato número 4. A quantidade total de ouro nos espelhos do James Webb é de apenas 48 gramas. Cada um dos segmentos do espelho do Webb precisa ser muito eficaz na reflexão do tipo de luz em que o Webb vai observar, no caso, o infravermelho. O ouro é o melhor material para esse fim. Porém, a quantidade de ouro aplicada precisa ser correta. Pouca quantidade não cobriria o espelho inteiro. Já quantidades excessivas causariam deformações produzidas por mudanças de temperaturas, como já dissemos aqui anteriormente. O processo pelo qual se aplica o revestimento de ouro é muito semelhante ao de aplicação de alumínio em telescópios amadores e é conhecido como deposição de vapor a vácuo. Com os espelhos previamente preparados e com as partes que não deverão ser espelhadas cobertas, os segmentos são inseridos na câmara de vácuo e permanecem expostos ao processo até que a deposição de ouro alcance a espessura desejada, de aproximadamente 100 nanômetros, o que equivale a 1 centímetro dividido por 10 milhões, ou ainda cerca de 600 átomos de ouro de espessura. Fato número 5. Embora os espelhos sejam revestidos em ouro, ele não será exposto diretamente ao espaço. O ouro não deve ser exposto diretamente porque, devido à sua grande maleabilidade, ele é altamente suscetível a danos causados por impactos, mesmo que fosse um minúsculo impacto, o que afetaria a precisão da superfície de reflexão do espelho. Assim, os engenheiros que projetaram James Webb conceberam uma camada final de revestimento ao espelho. Essa camada, composta de vidro de dióxido de silício amorfo, que é transparente o bastante para permitir a passagem de luz e, ao mesmo tempo, proteger a fina lâmina de ouro aplicada aos espelhos. Fato número 6. O lado do funcionamento do telescópio James Webb se resfriará passivamente até cerca de menos 223 graus Celsius. O telescópio James Webb está sendo colocado tão distante da Terra, no ponto L2, localizado a 1,5 milhão de quilômetros, ao invés de orbitar a Terra, como o Hubble, devido à necessidade de resfriamento passivo para o funcionamento correto de seus instrumentos. Para que ele trabalhe de maneira satisfatória, o lado ativo do telescópio deve possuir uma temperatura entre 223 a 233 graus Celsius negativos. Um escudo térmico foi projetado para que o máximo possível de luz solar seja refletido, protegendo a camada abaixo dele. O escudo é enorme, possui a forma de uma pipa e mede 21,2 metros em sua maior extensão, por 14,2 metros na menor dimensão. Ele é composto de 5 camadas de Kapton, e a camada mais externa atingirá em seu lado quente, o lado que é voltado para o Sol, cerca de 109 graus Celsius. Já na mais interna, menos 52 graus Celsius. Nessa camada, o lado frio, que é voltado para a parte funcional do telescópio, estará abaixo de menos 237 graus Celsius. Enquanto ele permanecer abaixo de 223 graus negativos, ele será capaz de operar conforme o planejado. Fato número 7. O telescópio James Webb precisa de resfriamento ativo, criogênico, para que um de seus instrumentos possa operar. Isso mesmo. O MIRI, um gerador de imagens infravermelho médio, precisa ser resfriado além do resfriamento passivo previsto para que possa atuar satisfatoriamente. Assim, o Webb carregará um refrigerador de hélio líquido, que executará essa tarefa. Como o hélio se torna líquido a cerca de menos 269 graus Celsius, esse refrigerador deve ser capaz de levar o MIRI a uma temperatura de menos 266 graus. Quanto maior o comprimento de onda de luz que se deseja observar, mais frio precisa ser o instrumento. Essa premissa guia a maioria das decisões de design que foram aplicadas ao telescópio espacial James Webb. Demais, não é mesmo? Mas ainda não acabou. Essa é uma dose de astronomia na veia, com certeza. Fiz aqui essa pausa no vídeo para que você possa deixar o seu comentário sobre o mais moderno telescópio já concebido pela humanidade. E também o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se para não perder doses de astronomia como essa. Fato número 8. Ao contrário do telescópio Spitzer da NASA, que mudou de objetivo quando ficou sem líquido refrigerador, o James Webb deve manter suas temperaturas frias por toda a sua vida. O hélio líquido, que manterá o MIRI do James Webb refrigerado ativamente, em princípio, nunca deve acabar, pois é um sistema fechado
e sem perdas. Embora experimentalmente sabemos que vazamentos inevitavelmente acontecem, o Webb não deve ficar sem seu refrigerante criogênico se cumprir suas especificações de projeto. No entanto, sempre existe a possibilidade de que algo saia fora do planejado. E assim sendo, caso não mais sejamos capazes de refrigerar ativamente o MIRI, isso comprometerá a sensibilidade do Webb nos comprimentos de ondas maiores. Devemos estar atentos ao que se aplica aos instrumentos de infravermelho próximo. No caso de danos ao escudo de calor, isso vai gerar ineficiência dos instrumentos do James Webb. Em suma, quanto mais quente, mais limitada será a faixa de comprimento de onda que ele pode alcançar. Este é um bom momento para falar sobre a longevidade do telescópio espacial James Webb. Ele foi projetado para uma missão de 5 anos e meio, com a possibilidade de estender-se por uma década ou mais, sob circunstâncias muito otimistas. Fato número 9. Quando ficar sem combustível, o que vai acontecer com o James Webb? O Hubble, com a ajuda de 4 missões de serviço, ainda está funcionando após mais de 3 décadas do seu lançamento. O Webb, no entanto, precisa gastar combustível sempre que quiser fazer algo que envolva movimento. Isso inclui queimas para realizar o seu curso em direção ao seu destino final, L2, fazer correções orbitais para mantê-lo em sua órbita e fazer o apontamento para os alvos desejados, e outras manobras imprevistas que sejam necessárias. Esse combustível é finito e, a princípio, o quanto nos restaria para usar nas operações científicas dependeria inteiramente do quão bom fosse o lançamento para colocar o Webb em sua trajetória ideal em direção ao seu destino final. Neste quesito, o Ariane 5 foi cirúrgico e cumpriu magistralmente seu papel. Segundo análises de especialistas da ESA e da NASA, o sucesso do lançamento foi tão grande que já podemos falar em combustível para operar por cerca de 10 anos. Quando finalmente o combustível do Webb se esgotar, não podemos simplesmente deixá-lo à deriva no espaço. Isso poderia colocar em risco futuras missões destinadas a L2. Em vez disso, assim como foi feito com outras espaçonaves enviadas a L2, ele será encaminhado a uma órbita de cemitério, onde orbitará o Sol afastado do ponto de Lagrange 2, ou L2. Fato número 10. Quando acabar o combustível do James Webb, ele pode ser reabastecido por sondas espaciais e estender assim a sua vida útil. Por essa você não esperava, não é mesmo? O James Webb carrega um ponto para ser reabastecido no espaço, o que estenderia a sua vida útil por cerca de 10 anos ou mais a cada reabastecimento. Para que isso se realize, precisaríamos construir uma sonda que chegasse a L2, acoplasse ao James Webb, acessasse o ponto de reabastecimento e executasse então o reabastecimento. Você pode estar pensando, isso é impossível, não temos tecnologia para tal. Mais uma vez nos enganamos. Me solidarizo a você, pois nunca imaginei algo assim possível. Porém, o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, desenvolveu tecnologia capaz de executar essa façanha e pode realizar esse procedimento ao final da vida útil do Webb, por volta do ano de 2030. Se o telescópio espacial James Webb funcionar perfeitamente como foi projetado e for como o esperado, não há motivos para não seguir essa opção e levar combustível extra a este grande desbravador do espaço. Não é fantástico isso, astrônomo? Quando imaginamos que sabemos tudo acerca do telescópio espacial James Webb, somos surpreendidos com uma série de fatos quase inacreditáveis. Bem, astrônomo, agora é a sua vez. Quero muito saber suas considerações sobre o James Webb. Lembre-se de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.